não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de não agradar a Deus. Em um mundo que muitas vezes valoriza a conformidade e a aceitação em massa, é fácil se sentir pressionado a se encaixar em moldes que não refletem quem realmente somos. A autenticidade pode ser desafiadora, mas é fundamental para a nossa verdadeira felicidade e propósito. Ser diferente significa abraçar suas singularidades, suas crenças e seus valores, mesmo quando eles não se alinham com o que é considerado normal. Cada um de nós foi criado com um propósito único, e Deus nos chama para viver de acordo com esse propósito, sem medo do julgamento alheio. Em vez de temer a opinião das pessoas, devemos focar em agradar aquele que nos criou. Quando vivemos de acordo com os princípios de Deus, mesmo que isso signifique ser diferente, encontramos a verdadeira liberdade. É nesse espaço de autenticidade que podemos impactar a vida dos outros, mostrando que ser fiel a si mesmo e a Deus é uma escolha poderosa. A diferença que trazemos ao mundo pode ser uma luz em meio à escuridão, inspirando aqueles ao nosso redor a também se libertarem das expectativas e a buscarem a verdadeira essência. O medo de desagradar a Deus, por outro lado, deve nos motivar a viver de maneira que o honre em tudo que fazemos. Ao invés de buscar a aprovação humana, devemos perguntar a nós mesmos: estou vivendo de uma forma que reflete meu amor por Deus? Esse questionamento nos ajuda a alinhar nossas ações e decisões com os valores que ele nos ensina. Lembre-se de que Jesus foi diferente, e essa diferença fez toda a diferença no mundo. Ele desafiou normas, quebrou barreiras e trouxe uma mensagem de amor e redenção. E assim como ele, somos chamados a sermos luz e sal, não apenas para nos encaixarmos, mas para impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Portanto, não tenha medo de ser diferente. Celebre sua individualidade e busque sempre agradar a Deus. Quando você coloca essa prioridade em primeiro lugar, encontrará uma paz e uma alegria que vão muito além da aceitação humana. Lembre-se, ser fiel a si mesmo e ao chamado divino é a verdadeira medida do sucesso. Que sua vida seja um reflexo da diferença que Deus deseja fazer através de você. Em um mundo que muitas vezes valoriza a conformidade e a aceitação em massa, é fácil se sentir pressionado a se encaixar em moldes que não refletem quem realmente somos. A autenticidade pode ser desafiadora, mas é fundamental para a nossa verdadeira felicidade e propósito. Ser diferente significa abraçar suas singularidades, suas crenças e seus valores, mesmo quando eles não se alinham com o que é considerado normal. Cada um de nós foi criado com um propósito único, e Deus nos chama para viver de acordo com esse propósito, sem medo do julgamento alheio. Em vez de temer a opinião das pessoas, devemos focar em agradar aquele que nos criou. Quando vivemos de acordo com os princípios de Deus, mesmo que isso signifique ser diferente, encontramos a verdadeira liberdade. É nesse espaço de autenticidade que podemos impactar a vida dos outros, mostrando que ser fiel a si mesmo e a Deus é uma escolha poderosa. A diferença que trazemos ao mundo pode ser uma luz em meio à escuridão, inspirando aqueles ao nosso redor a também se libertarem das expectativas e a buscarem a verdadeira essência. O medo de desagradar a Deus, por outro lado, deve nos motivar a viver de maneira que o honre em tudo que fazemos. Ao invés de buscar a aprovação humana, devemos perguntar a nós mesmos: estou vivendo de uma forma que reflete meu amor por Deus? Esse questionamento nos ajuda a alinhar nossas ações e decisões com os valores que ele nos ensina. Lembre-se de que Jesus foi diferente, e essa diferença fez toda a diferença no mundo. Ele desafiou normas, quebrou barreiras e trouxe uma mensagem de amor e redenção. E assim como ele, somos chamados a sermos luz e sal, não apenas para nos encaixarmos, mas para impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Portanto, não tenha medo de ser diferente. Celebre sua individualidade e busque sempre agradar a Deus. Quando você coloca essa prioridade em primeiro lugar, encontrará uma paz e uma alegria que vão muito além da aceitação humana. Lembre-se, ser fiel a si mesmo e ao chamado divino é a verdadeira medida do sucesso. Às vezes, o caminho da autenticidade pode ser solitário, mas lembre-se de que você não está sozinho.
Deus está com você em cada passo, guiando-o e fortalecendo-o. Ao se afastar das expectativas do mundo, você pode descobrir uma comunidade de pessoas que também buscam viver de forma autêntica e fiel. E ao final, quando olhar para trás, verá que a coragem de ser diferente e de agradar a Deus não só transformou a sua vida, mas também tocou a vida de muitos ao seu redor. Sua diferença é uma bênção, uma forma de expressar a imagem de Deus neste mundo. Portanto, continue firme, confiante em sua jornada, sabendo que cada passo que você dá em direção à autenticidade é um passo em direção a uma vida plena e significativa. Que sua luz brilhe e que sua diferença faça a diferença. Em um mundo que muitas vezes valoriza a conformidade e a aceitação em massa, é fácil se sentir pressionado a se encaixar em moldes que não refletem quem realmente somos. A autenticidade pode ser desafiadora, mas é fundamental para a nossa verdadeira felicidade e propósito. Ser diferente significa abraçar suas singularidades, suas crenças e seus valores, mesmo quando eles não se alinham com o que é considerado normal. Cada um de nós foi criado com um propósito único, e Deus nos chama para viver de acordo com esse propósito, sem medo do julgamento alheio. Em vez de temer a opinião das pessoas, devemos focar em agradar aquele que nos criou. Quando vivemos de acordo com os princípios de Deus, mesmo que isso signifique ser diferente, encontramos a verdadeira liberdade. É nesse espaço de autenticidade que podemos impactar a vida dos outros, mostrando que ser fiel a si mesmo e a Deus é uma escolha poderosa. A diferença que trazemos ao mundo pode ser uma luz em meio à escuridão, inspirando aqueles ao nosso redor a também se libertarem das expectativas e a buscarem a verdadeira essência. O medo de desagradar a Deus, por outro lado, deve nos motivar a viver de maneira que o honre em tudo que fazemos. Ao invés de buscar a aprovação humana, devemos perguntar a nós mesmos: estou vivendo de uma forma que reflete meu amor por Deus? Esse questionamento nos ajuda a alinhar nossas ações e decisões com os valores que ele nos ensina. Lembre-se de que Jesus foi diferente, e essa diferença fez toda a diferença no mundo. Ele desafiou normas, quebrou barreiras e trouxe uma mensagem de amor e redenção. E assim como ele, somos chamados a sermos luz e sal, não apenas para nos encaixarmos, mas para impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Portanto, não tenha medo de ser diferente. Celebre sua individualidade e busque sempre agradar a Deus. Quando você coloca essa prioridade em primeiro lugar, encontrará uma paz e uma alegria que vão muito além da aceitação humana. Lembre-se, ser fiel a si mesmo e ao chamado divino é a verdadeira medida do sucesso. Às vezes, o caminho da autenticidade pode ser solitário, mas lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você em cada passo, guiando-o e fortalecendo-o. Ao se afastar das expectativas do mundo, você pode descobrir uma comunidade de pessoas que também buscam viver de forma autêntica e fiel. E ao final, quando olhar para trás, verá que a coragem de ser diferente e de agradar a Deus não só transformou a sua vida, mas também tocou a vida de muitos ao seu redor.